E aí galerinha, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui mais uma vez para adorarmos a Jesus. E hoje nós temos o RC Louvor. Glória a Deus pela vida deles e pela sua vida. Aproveite este momento, entregue tudo a Jesus. Adore de todo o coração. Amém? Vamos louvar a Jesus. Amém, glória a Deus. Quero te convidar a louvar o Senhor comigo, oferecer o seu melhor ao Senhor, pois Ele é fiel e Ele não falha, e Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem entender, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, não, não. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, não, não. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Você pode cantar comigo? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. O Senhor está trabalhando em todo o tempo. O Senhor está conosco. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Canta bem forte. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Glória a Deus, aleluia. Fomos muito abençoados. Obrigado RC Louvor. E agora é o momento da palavra. Deus te abençoe. O que você entende por profeta?
Quando nós ouvimos essa palavra, às vezes nos vem em mente pessoas que foram importantes na Bíblia, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus também era um profeta. Profeta era o pregador da época, mas mais do que isso, Jesus, ele era o Messias, aquele que veio ao mundo para exatamente salvar a humanidade, a todos, sem sequer acepções de pessoas. E hoje nós vamos ver algumas características de alguns profetas de Deus, inclusive Jesus, que fizeram a diferença na vida de pessoas e vidas foram transformadas. A pergunta que eu tenho para dizer para você é: o que você de fato hoje realiza no chamado que Deus tem para você? Já parou para analisar que de fato eu e você talvez somos profetas de Deus, porque todos aqueles que pregam e aqueles que anunciam a verdade estão lançando profecia sobre a vida de pessoas. E o tema da mensagem de hoje, eu gostaria que você anotasse no seu caderno. O tema significa: eu viverei as promessas de Deus. Já parou para analisar que as promessas daquele que prometeu promessas divinas, são promessas que vão nos edificar e nos abençoar? E eu gostaria de hoje que você abrisse sua palavra no livro de Isaías. Nós vemos que naquela época, Jesus, eu não sei se vocês se recordam, mas ao sábado, ele foi até a sinagoga e foi-lhe entregue o livro de Isaías. E Jesus, naquele momento, ele sempre pregava sentado, porque as pessoas elas vinham e era um momento de ensinamento. Mas para ler o livro de Isaías, Jesus ele se colocou em pé e a profecia foi lançada. E eu gostaria que você acompanhasse comigo. Isaías 66, versículo 1 e 2. E diz assim a palavra de Jesus: assim diz o Senhor, o seu céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Olha só essa passagem, que coisa linda. Aqui nós vemos a palavra do Senhor sendo lançada não somente a todos que estavam ali ouvindo os ensinamentos dele, mas aqui nesse momento a gente precisa entender algo e uma característica muito importante. O Messias estava falando sobre algo que aconteceria e muitas pessoas não estavam ligadas na palavra daquele que de fato pagaria o preço. E a palavra do Senhor ela é tão pura, ela é tão simples, que a gente vê que ali naquele momento, talvez, muitas pessoas, sem sequer imaginar e mesmo reconhecendo que Jesus era o Messias, por mais que ele falasse, as pessoas queriam provas. Você já parou para analisar que muitas vezes nós questionamos Jesus sobre algo das nossas vidas que ainda não aconteceu e dizemos: Jesus, o Senhor não realiza porque o Senhor não ama. Ah, mas as coisas não acontecem porque de fato o Senhor não cumpriu, ou de fato aquela profecia não era verdadeira. Querido, nós precisamos entender que por mais que pessoas sejam usadas para lançarem palavras de profecia sobre nós, não tem ninguém melhor do que Jesus para confirmá-las. E como isso acontece? Isso acontece no momento em que nós nos entregamos totalmente a Ele, no momento em que nós temos a intimidade com o Pai e a resposta vem do Pai. Querido, grave isso para você. Pessoas são usadas sim para falar daquilo que Jesus tem, mas mais do que isso, você tem o Pai, aquele que habita em você, e a profecia que foi lançada sobre qualquer outra pessoa, ela virá. Mediante a confirmação daquilo que Jesus tem para você, a passagem ela dá continuidade. E eu gostaria que você entendesse, porque tudo isso que Jesus lançou em Isaías 66, nós vamos ver agora a confirmação da profecia. Abra sua palavra comigo em Lucas, capítulo 4, versículo 21, e acompanhe comigo o que essa profecia tem para nós a partir da confirmação daquilo que Jesus, ele disse. E diz assim a palavra de Jesus: e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Queridos, vocês já pararam para analisar que muitas vezes aquilo que Jesus lança sobre as nossas vidas demora tempos para acontecer? Às vezes demora dias, às vezes é no mesmo instante, às vezes anos, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. E aqui nós precisamos entender que Jesus ele precisou pagar um preço, e isso levou um tempo para que de fato as pessoas pudessem entender o chamado de Jesus nessa terra. E aí a palavra de Deus ela é tão linda que ela continua e eu anotei aqui.
Os filhos aprendiam a profissão do pai e por Jesus ser filho de carpinteiro, ele ensinava muito bem. Querido, essa frase me mexeu muito quando eu comecei a ler a palavra, sabe por quê? Porque as pessoas, por mais que ouvissem e dissessem assim, Jesus, mas como pode um cara, filho de carpinteiro, falar palavras tão bonitas como Jesus falava? Tão lindas, tão impactantes. Sabe por quê? Porque as pessoas ainda não reconheciam ele como Messias. E aí eu anotei aqui para que vocês entendam que houve então uma passagem de um outro profeta chamado Elias. Elias, ele foi muito usado por Deus. E nós vamos ver algumas características aqui muito importantes. Mas antes de eu entrar em Elias, nós podemos reconhecer que Jesus, mesmo aquela multidão, aquelas pessoas que o cercavam, tendo dúvidas, ele não deixou de cumprir o propósito. E aqui entra o nosso primeiro ponto. Sabe qual é? A dúvida e a fé. E aí eu anotei aqui, eu gostaria que você registrasse isso no seu caderno. Mesmo conhecendo Jesus e a sua família, eles não acreditaram que ele era o Messias. E aí vem a minha pergunta para você. Aonde está a nossa confiança? Nossa confiança de fato está nas pessoas que falam ou naquilo que Jesus diz através da sua palavra? Muitas vezes nós ficamos perplexos e confusos com aquilo que é lançado para nós porque as coisas não acontecem. E às vezes uma profecia lançada errada sobre as nossas vidas e sem ter o discernimento da palavra, nós caímos e cometemos o pecado. Já parou para analisar o perigo disso? E aí eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, do versículo 24 a 27. Acompanhe comigo a palavra de Jesus. E diz assim a palavra de Jesus: continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegurou-lhes que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarapta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Gente, aqui, só para vocês gravarem, essa questão da viúva que morava em Sarepta era uma região muito, e ali a gente pode entender que era uma região povoada de muitas viúvas, mas havia um propósito na vida dessa viúva em específico. E nós vamos ver agora, entrando na passagem de Elias, o que de fato Deus tem para nós. É algo muito rápido, mas eu gostaria que você gravasse no seu coração. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 7 ao 24. Aqui nós vamos ver a passagem que fala sobre um pouquinho dessa viúva, só para vocês entenderem o contexto. 1 Reis 17, do 7 ao 24, e diz assim: algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu, e preparar uma refeição também para que nós, eu e o meu filho, comamos. E aí diz assim no versículo 13: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. E aqui dá continuidade em toda a história. E nós podemos ver no versículo 24 que depois de tudo isso, aconteceu algo que de fato mexeu com aquela mulher. Por quê? Nós podemos entender que mesmo ela não conhecendo Elias, ela foi e cumpriu. Ela obedeceu aquilo que Elias tinha pedido. Mas aconteceu um fato em que mudou a história daquela mulher. Por quê? Naquele momento, o filho dela acabou ficando doente. Querido, quando a doença vem, a primeira coisa que vem ao nosso coração é o desespero.
E aí nós começamos a clamar, Jesus, Jesus, ai Deus, eu preciso tanto de um milagre. Só que ali naquele momento, sabe o que aconteceu? E olha que coisa linda, porque Elias, ele era um profeta de Deus. Ele chegou no corpo daquele filho daquela viúva e ele começou a clamar a presença de Deus, a presença do Pai. Por quê? Ele reconhecia que só Jesus poderia fazer um milagre. E aconteceu o quê? O verdadeiro milagre na vida do filho daquela viúva. E aí entra o nosso segundo ponto, e eu gostaria que você anotasse isso na sua vida, no seu coração, e grave isso no seu caderno. Intimidade com o Pai. Quando tudo parece que é o fim, Jesus vem na sua infinita misericórdia e Ele traz a resposta. O mar se abre e tudo flui. Queridão, para viver as promessas de Deus, a profecia daquilo que Deus tem para mim e para você, nós precisamos estar ligados ao Pai. Assim como Elias, ele tinha um propósito de Deus na vida dele, e ele era um servo do Senhor, e a presença de Jesus estava nele. Também hoje nós podemos clamar a presença do Pai, para que Ele venha fazer morada em mim e em você, e para que de fato, através das nossas palavras, pessoas sejam restauradas, pessoas sejam libertas do pecado, vidas sejam curadas, vidas sejam levantadas para um clamor, para aquilo que Deus tem para mim e para você. Querido, feche os seus olhos, eu gostaria de orar. Deus, nesse momento nós clamamos a Tua graça. Obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos entender, Pai, no decorrer de todos esses encontros, que o Senhor tem algo novo, o Senhor tem algo, Pai, para nos mudar, para nos restaurar, para nos curar. E neste dia, Deus, assim como o Senhor fez na vida de Jesus, que o Senhor enviou o Messias para que pessoas fossem libertas, para que pessoas fossem saradas, e assim como aconteceu na vida, Pai, dessa viúva através de Elias, nós clamamos, Senhor, e nós cremos que hoje o Senhor está, Pai, levantando novos propósitos, novas profecias para as nossas vidas, e através das nossas palavras, pessoas serão curadas, vidas serão restauradas, Pai. Pai, nós acreditamos e confiamos em Ti, Deus, porque o Senhor tem o poder, nós somos somente instrumentos, Deus, mas a palavra vem do Senhor, por isso nós clamamos, entra na nossa vida agora, entra na nossa casa, ajeita, Senhor, a casa, Deus, nós precisamos viver a intimidade com o Senhor, e nós hoje, nesse momento, reconhecemos que só o Senhor é Deus, nós reconhecemos que só o Senhor pode todas as coisas, e nós cremos que hoje o Senhor está trazendo um novo, aleluia, um novo para a minha vida e para a vida de todos que me assistem. Queridão, eu tenho uma frase para dizer para você, e grave isso. Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele pagou um preço de sangue e Ele viveu aquilo que Ele precisava viver, mas mais do que isso, Ele ressuscitou e vivo Ele está. Queridão, a profecia que Deus lança sobre a minha vida e sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Creia e no tempo certo tudo vai acontecer. Deus abençoe sua vida. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Aleluias! Que o Senhor possa queimar dentro do teu coração. Creia, você é um profeta de Deus. A mesma profecia que estava sobre a vida de Elias está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado por este tempo tão precioso. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, ao RC Louvor. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus irmãos, Deus. Por toda essa equipe que tem se preparado e dedicado, Deus, a alcançar vidas. E eu creio que a minha vida e a vida de todos que nos assistem foi abençoada, Deus. Esteja sobre nós, nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Queridão, não se esqueça de acompanhar todas as nossas páginas no RC Teens, no Facebook e no Instagram. Seja abençoado, Deus abençoe, deixa queimar dentro do teu coração. Louve a Jesus, até a próxima, tchau, queridos. Você ouviu a palavra do Senhor e agora eu quero convidar você a cantar conosco. Senhor, eu abro o meu coração. Pai, venha, Pai, que essa palavra, Pai, que foi semeada hoje na minha vida, Senhor, possa dar frutos.
sabe, se entrega. Então, meu Senhor, eu quero ser mais cheio de Ti. Senhor, vem queimar, Pai. Queime, Pai, todos os dias, Pai, cada minuto do meu dia, que o Senhor possa vir queimar no meu coração.